Gênesis 41, 57. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então, acordou Faraó. Depois, dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então, acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então, falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então, sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito, e a mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então, enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de te ouvir dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então, disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então, acordei. Depois, vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então, disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E, depois deles, levantar-se 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, será o mantimento para provimento da terra,
para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois, disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Veis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: e ajoelhai. Assim, o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sente ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E, tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 42, 38. Vendo, então, Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então, desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim, vieram os filhos de Israel para comprar, entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: Donde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então, José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: E não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse: E não, antes, viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: E nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai, hoje, mas um já não existe. Então,
lhes disse José, e isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga a vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e, se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E, ao terceiro dia, disse-lhes José, fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e, vós, ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então, disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava, nós, porém, não o ouvimos, por isso, vem sobre nós esta angústia. E Ruben respondeu-lhes, dizendo, e não vô-lo dizia eu, dizendo, e não pequeis contra o moço? Mas não o ouvistes, e, vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois, tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E, abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos, devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então, lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro, que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse, nisto conhecerei que vós sois homens de retidão, deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim, saberei que não sois espias, mas homens de retidão, então, vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então, Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e, agora, levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo, e mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse, e não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Gênesis 43, 34. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo, fortemente nos protestou aquele varão, dizendo, e não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas, se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse, e não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, por que me fizestes tal mal, fazendo saber àquele varão que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram, e aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo, e vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão?
E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então, disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E, se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então, disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então, temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso, chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai! Senhor meu, certamente descemos, dantes, a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento, não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora Simeão. Depois, levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhes água, e lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos, e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois, ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: Ponde pão. E puseram-lhe a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele.